Então, bom dia para quem chegou aqui. A gente já estava conversando, já ia começar sem gravar. Obrigada, TT. Então, tá, queridas, eu vou fechar os microfones e a gente então já começa, viu? A gente começa já se preparando e entrando na prática de Guru Yoga e depois na nossa prática de Shamatha, a gente repousa um pouco. E depois a gente estuda, segue naquela contemplação da explicação rápida sobre chuva de bênçãos. Então, deixa eu. Glorinha, Oi! posso te pedir uma coisa? Hum. Se der, tu canta a prece sete linhas, fica tão Ah, lindo. sim, a outra. Tá bom, vou cantar com a Ai, melodia que do aquilo Lama já Sonan. A melodia do Lama Sonan. fica no meu ouvido o dia inteiro, assim. Ai, Tá coisa bom. boa. Tá bom, então. Beleza, obrigada. Eu vou Se fechar. der, né, tu coordena aí o tempo. Não, tá, tranquila. Tem a de Guru Rinpoche, a de 7 linhas, né, cantada, e tem lá no meio, lá no final, a prece dissipando obstáculos no caminho, né? Sim, essa a gente sempre faz cantada, né? Pronto, Que é tá bom. linda, linda, linda. Tá bem, beleza. Obrigada. Deixa eu fechar os microfones e a gente segue, então. Um minutinho. Deixa eu colocar aqui em evidência. Agora. Então, queridos, vamos nos preparar o nosso corpo grosseiro, o nosso corpo sutil, para essa nossa prática de essência, né? Mas ela inundada da nossa devoção, da nossa abertura, da nossa confiança com a prática de Guru Yoga. Então, a gente primeiro prepara o nosso corpo, encontra uma posição confortável. Deixa o corpo ereto, mas relaxado. A gente pode fazer 3 respirações profundas para equilibrar o nosso corpo sutil, o corpo de prana, limpando nossos canais das aflições, das 3 principais aflições, a aversão, o apego e a dúvida, a ignorância. Depois dessas 3 respirações profundas, onde a gente imagina deixar ir a confusão nossa energia, do nosso campo sutil, nosso corpo sutil, a gente deixa nosso abdômen levemente estendido no baixo ventre, por volta da região do umbigo, acomodando as energias na base dos 3 canais. É chamada respiração do vaso, porque a gente deixa uma pequena distensão enquanto inspira e expira. A gente convida para a nossa energia estar ali, quieta. Com o corpo grosseiro e sutil equilibrados. A gente então começa a nossa prática evocando a presença e as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, todos os nossos mestres, para remover todos os nossos obstáculos na nossa prática. Orgenyu mujansam pemage sadompola yatsencho ginyudrune pema june jesudra kodukandro mampekor keki jesu dadruki jengiloptir shesu so guru pema siji hum orgenu ginu
Jansan Pemage Sadompolaya Senchagi Nyudruni Pemajune Jesudra Kurdu Kandro Mampekor Keki Jesudadruki Jengilopchir Shesuso Guru Pema Siji Orgenu Ginu Jansan Pemage Sadompolaya Senchogi Nudruni Pema Jume Jesudra Kudukandro Mampekor Keki Jesudadruki Jengiloptir Shesuso Guru Pema Siji A gente começa com o refúgio Bodhicitta, afirmando nosso voto de refúgio nas três joias, de praticar para trazer benefício, liberar completamente a nossa mente, para trazer benefício aos seres. Jabne Kundo Mahaguru La Jizon Janchu Bardu Chapsuchi Kachadro Kun Sange Sagochi Zalam Lame Nau Jorlat Sonjan Chabne Kundu Mahaguru Lam Jizon Janchu Bardu Japsuchi Kachadro Kun Sanje Sagochi Zablam Lame Nau Jorlat Sonja. Do Mahaguru, a união de todas as fontes de refúgio, tomo refúgio agora e até a iluminação, para estabelecer todos os seres que existem por todo o espaço, no nível dos Budas. Vou me empenhar neste caminho profundo de Guru Yoga. Perante mim, em minha forma ordinária, está o imaculado lago da Nacocha de Ordem. Suas profundezas, a gente pode relaxar nesse momento agora. Agora a gente vai visualizar, a gente já pediu as bênçãos, agora a gente relaxa e deixa a imaginação fluir. Pode até baixar as mãos. Perante mim, em minha forma ordinária, está o imaculado lago da Nacocha de Ordem. Suas profundezas preenchidas por águas com as 8 qualidades. Em seu centro, a haste de uma flor de lótus, feitas de joias, com as pétalas desabrochadas. Sobre ela, sobre essa flor, está a Orde Dorje Chang, em quem convergem todas as fontes de refúgio. Reluzente no esplendor das marcas maiores e menores, ele abraça Tsogyal, a consorte mãe. Ele segura um Vajra na mão direita e um vaso dentro de uma taça de crânio na esquerda.
requintados em suas sedas e ornamentos de joias de osso, dentro de uma vasta expansão de luz de 5 cores, eles resplandecem na majestade e na bênção da suprema felicidade sublime. A gente sente a presença dessa radiância, Guru Rinpoche e Yeshu Gyal, todas as qualidades que eles manifestam. Legiões das 3 raízes congregam-se como nuvens, formando o seu séquito. Eles me fitam, fazendo cair uma chuva de bênçãos e de compaixão. Estou sentindo a presença e as bênçãos de Guru Rinpoche, em especial o olhar de Guru Rinpoche compassivo, sábio em nossa direção. Nós nos abrimos, então, agora, para pedir para Ele, para fazer a nossa súplica. A forma da imortal sabedoria primordial, que é a verdadeira face de todos os vitoriosos, ofereço por todo sempre prostrações de fé, com intenso e poderoso anseio. Meu corpo, minha riqueza e meus prazeres, e todas as virtudes colhidas nos 3 tempos, ofereço sob a forma das vastas nuvens de oferendas de Samantabhadra. Confesso, sem exceção, todas as ações nocivas e faltas acumuladas ao longo do tempo sem princípio. Olhamos para nós, para a nossa vida, para a nossa confusão, e a gente entrega para Guru Rinpoche. Das qualidades dos vitoriosos e seus herdeiros, você é o único Senhor soberano, Senhor protetor. Em seu exemplo, regozijo-me de coração. A você rezo com fé, suplicando-lhe que faça cair sobre nós uma imensa chuva de Dharma, vasto e profundo. Reunindo todas as qualidades virtuosas, minhas e dos outros, irei, enquanto perdurarem os incontáveis reinos de seres, seguir o seu exemplo, meu Senhor protetor. Dedico tudo a que os seres de todo o espaço possam ser guiados. Grande tesouro de sabedoria e amor em quem convergem todas as fontes de refúgio. Refúgio excelente e precioso nesses tempos corruptos e funestos. Vivo afligida pela disseminação das 5 degenerescências e rezo a você com grande fervor. Pense em sua filha com carinho. Evoque a compaixão dinâmica da vastidão da sua intenção iluminada e conceda suas bênçãos ao meu coração devoto. Eu rogo, rapidamente dê-me sinais e indicações e confira os seeds comuns e o mais excelente. Om Orgenyo Genu Jansam Pema Gesa Dompola Yasencha Genyo Dunhe Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampeko Keki Jesudadruki Jenge Lopchi Shesuso Guru Pema Siji Hum Orgenyo Genu Jansam Pema Gesa Dompolam Yasencha Genyo Dunhe Pema June Jesudram
Kudu Kandro Mampeko, Keki Jesu Dadruki, Jenge Lopche Shesuso, Guru Pema Siji, Hum, Agenu Genu Jansam, Pema Gesa Dumpolaya, Sentia Genu Dunye, Pema June Jesu Dra, Kudu Kandro Mampeko, Keki Jesu Dadruki, Jenge Lopche Shesuso, Guru Pema Siji, Hum. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos três tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos para nós e para todos os seres. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. E conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Dosum Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kundam Dewa Chimpoja Barche Kunsal du Drapo Sao Soa Depso Jinjila do So Chinan Sawe Barche Jiwam Dansam Palunji Drupa Jinjilo Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi 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 Om. Então, tendo recebido as bênçãos, as 5 luzes de sabedoria, Guru Rinpoche e a sua guia emanaram para nós, para todos os seres, removendo todos os obstáculos, toda a confusão. Agora então a gente se prepara para receber as 4 iniciações. A gente pode relaxar também nesse momento. Deixar que a nossa mente, nosso corpo, fale, mente, se entreguem completamente às bênçãos das 4 iniciações. As 3 sílabas, os 3 pontos do lama, projetam-se 3 raios de luz branca, vermelha e azul escuro. À medida que elas são absorvidas nos meus 3 pontos, os obscurecimentos de minhas portas são purificados e elas se transformam nos vajras do corpo, da fala, da mente iluminados. De uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, flui uma luz branca diretamente para a nossa testa. E a gente então recebe as bênçãos da sabedoria que inunda todo o nosso corpo, grosseiro e sutil, purificando todos os obstáculos, toda a confusão, toda a reificação, transformando o nosso corpo comum no corpo Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Nirmanakaya.
Agora de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche. Vem um fluxo de luz vermelha diretamente para nossa garganta. A gente recebe as bênçãos da sabedoria que inunda toda a nossa fala, toda a nossa energia, purificando toda a confusão, todos os obstáculos, toda a reificação, transformando a nossa fala comum na fala Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. De uma sílaba Rum, azul índigo no coração de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz azul agora diretamente para o nosso coração. A gente recebe as bênçãos da sabedoria que inunda toda a nossa mente, removendo todos os obstáculos, purificando toda a confusão, em especial a reificação. Transformando a nossa mente comum na mente Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E agora, simultaneamente, das 3 sílabas, nos 3 pontos de Guru Rinpoche, fluem as 3 luzes diretamente para os nossos 3 pontos. A gente se deixa inundar então por essa sabedoria mais profunda, que remove os obscurecimentos, a dualidade da nossa consciência. Se preparando a base para a gente realizar Svabhava Vikakaya, ou Svabhava Kaya, que é a inseparatividade dos 3 Kayas, é a grande perfeição. Tendo recebido as 4 iniciações, então agora o Lama, juntamente com seu séquito, dissolve-se em luz, que se transforma numa esfera branca, com um reflexo vermelho marcada com um rum. A gente imagina então que o Guru Rinpoche vai se dissolvendo das extremidades, em luz das extremidades para o centro, se transformando nessa esfera luminosa, branca, reflexo vermelho marcada com rum. E à medida que essa esfera é absorvida em meu coração, repouso no Dharmakaya coemergente, sem separação entre a mente do Lama e a minha. Com estas palavras, defronte-se com sua verdadeira face inerente do Supremo Dharmakaya atemporal, a natureza de sua própria mente, que desde a origem está além de qualquer artifício ou fabricação, qualquer aceitação ou rejeição. As bênçãos então da nossa súplica, da nossa prática de Guru Yoga. A gente então agora, tendo nosso corpo estando relaxado, quieto e vigilante, nossas energias e respiração equilibradas, nossa mente livre de preocupações, abençoada pela prática de Guru Yoga, consciente de si mesmo, separável da consciência de Guru Rinpoche. A gente permite, então, deixe que a consciência repouse em seu próprio lugar. Essa espaçosidade luminosa, cognoscente, essa presença vívida,
a gente repousa nessa abertura cognoscente, que é a nossa própria consciência, a experiência da nossa própria consciência. Vazia e luminosa, vazia de existência inerente, mas luminosa, cognoscente, viva. As aparências externas que surgirem de olhos, ouvidos, nariz, tato, a gente deixa, a gente não dá atenção para elas nesse momento. A gente permanece presente, reconhecendo a própria consciência e notando apenas as aparências que surgirem no espaço da mente, apenas o suficiente para não ser arrastado por elas. Deixa o vento do karma soprar, que faz surgir as aparências, os pensamentos, imagens, memórias. Mas a gente permanece como um Vajra, quieto, ereto, firme, inabalável, consciência repousando em seu próprio lugar, em meio às aparências que possam surgir pelo vento do karma da nossa própria mente. A gente simplesmente reconhece e deixa ir. A gente se abre, apenas permanecemos abertos para a experiência de estar consciente. Agora, aqui agora, no momento presente. Nada a fazer. Apenas relaxar nesse reconhecimento. As aparências que surgirem na nossa mente, deixa que elas surjam, que elas se dissipem no seu próprio tempo, no seu próprio lugar. Sem rejeitar, sem se agarrar, sem modificar. Apenas presente, mas livre de qualquer fixação. Deixa os olhos relaxados, o corpo relaxado. Respiração fluindo no seu ritmo natural. Permanece nessa presença gentil que reconhece e solta.
Ciência é como o espaço, que não se abala por qualquer coisa que surge no espaço.
gentilmente, vai trazendo então deixa que agora a nossa presença se direcione novamente para a gente encerrar a prática com a prece de dedicação e desejos auspiciosos. Mas antes disso, a gente traz esse reconhecimento para a nossa vida diária, olhando, considerando todas as aparências, como da mesma natureza do lama. Mesma natureza do Dharmakaya. Todas as virtudes acumuladas e reunidas nos três tempos, exemplificadas por essa prática, dedico para que os seres, sem exceção, possam alcançar o estado búdico, que todos os seres possam ser nutridos pelo grande ordem, que os dois estágios possam ser conquistados e os dois benefícios consumados. As bênçãos, virtudes, excelência e esplendor das três joias e das três raízes. A boa fortuna auspiciosa. Que essas qualidades possam permear os incontáveis reinos de seres em todas as direções e tempos. Tudo bem? Está liberado os microfones. Essa questão das mãos, do mudra, tem muito a ver com a nossa relação que a gente está tendo com com a prece, né? Eu, por exemplo, eu coloco as mãos assim quando eu estou sentindo que estou fazendo uma súplica, né? Então, as 7 linhas. Mas quando eu estou, por exemplo, visualizando do Rinpoche, então ali eu gosto de me sentir essa presença, assim. Esse poder, porque quando a gente está assim, é como se a gente coloca numa posição que a gente está longe, né? Tá longe um pouco. Mas quando a gente agora, então, bota as mãos, repousa as mãos nos joelhos, seja como for, no muda da meditação, seja como for, né? Pode ser com as mãos assim ou com as mãos assim, de repente, abertas, né? Para receber sobre os joelhos, né? Eu tô sem roupa aqui, mas você pode botar a mão assim, né? Em vez de botar a mão assim. Mas você visualiza, você se abre para visualizar. Entende? Porque você lembra que a gente começa com a gente se coloca na posição de Vajrayogini, mais ou menos assim, né? De olhando a dissolução de todas as aparências, possibilidade da dissolução de todas as aparências. Então a gente já acende assim um reconhecimento assim em nós, né? Então a postura das mãos muda, diz muito da nossa energia, entende? Então mas isso é uma coisa que a gente tem que sentir, né? Tem que ser uma coisa orgânica para nossa prática, certo? A gente vai fazendo isso de acordo com o que a gente vai sentindo que expressa a nossa energia, a nossa condição, certo? Para não ficar uma coisa congelada e ritualística, é só isso assim, sabe? Não, a gente não precisa estar todo o tempo, a hora, fazer com as mãos assim. A gente, em algum momento, ali é o momento da súplica, da prece. Então, a gente sentiu que está suplicando, a gente faz assim. Mas sentiu que a gente está agora olhando, aplicando a compreensão, a gente então, que quando a gente vai praticar chama, a gente pratica, né, relaxa, com as mãos nesse mudra, ou o mudra da grande perfeição, né, que é esse mudra relaxado aqui, ou o mudra da meditação, né? Mas o mudra sobre as mãos sobre os joelhos é um mudra de muito relaxamento, né? Você se abre. Então, essa é a atitude de quem está reconhecendo a grande perfeição. É relaxar, né? Então Flori, isso. eu senti exatamente isso. Como se eu tivesse me soltado. Quando a Isso. mão saiu, quando você falou, Aham, foi fundamental para eu aham, soltar, entregar. É como se eu isso. estivesse indo. Foi Aham, bem interessante. é. É interessante, a mão, posição de mão é muito. Não é à toa que todos aqueles mudras nas práticas acontecem, né? Então, é interessante isso. Mas a gente vai vendo, né? Vai fazendo aquilo que tá fazendo, né? Só fazendo Uhum. isso porque não é obrigado você a ficar o tempo todo assim, entendeu? Parece que a pessoa sente que tem que ficar o tempo todo assim, falando. Não. A prática é como se fosse um teatro também, né? É um ritual, é um teatro. Então, você
coloca uma energia ali de presença, entende? Aí pronto, aí só vocês se ligarem. Aí vocês se liguem aí um pouco. Como é que para vocês funciona? Como é que você pode se expressar, né? Você está ali na relação com o Guru Rinpoche, né? Na relação na verdade, com a sabedoria. Nós estamos em relação com a sabedoria, que não está em alguém, em algum lugar, né? Ela é essa presença viva, que é a nossa base da. Então, assim, a gente coloca mais ou menos assim. Fiquem ligados um pouquinho nessa coisa do mudra, da posição das mãos. Então, vamos lá para seguir o nosso roteirinho. Agora a gente vai seguir lá no, no estudo. Cadê o Kindle? Aqui. A gente, então, quem tem o livro físico é a página 35. A gente olhou, né, a introdução, a súplica das 7 linhas. A gente pulou a súplica do Yesh Sogyal e a gente viu a yoga do Guru, que é, na casa, a visualização. Então, a gente se colocou agora na presença de Guru Rinpoche, que foi o que a gente viu na última parte. Então, essa primeira etapa é a gente visualizar. E é nesse momento que eu digo, eu fico com essa mão relaxada, assim, evocando mesmo a presença de Guru Rinpoche, sentindo que ele está ali. Aí quando eu vou entrar para súplica, as preces 7 ramos, súplica, né, os 7 ramos, aí nós estamos falando com ele. Aí como é que a gente falaria, né, com ele, assim, com que atitude, né? Então, aí a gente vai fazer uma súplica, a prece 7 ramos, né? É um reconhecimento, assim. Então a gente fica numa posição de respeito, assim. Então a gente pode fazer. Normalmente eu faço assim também. Na hora que eu vou receber as 4 iniciações, a gente está se preparando para repousar em Dharmakaya mesmo. Então a gente se abre para receber as 4 iniciações com o peito aberto para receber, né? Está recebendo na testa, na garganta e no coração. Então a gente se abre para receber, né? Não bota a mão no meio assim, né? Atrapalhando a luz da sabedoria pra gente. Então deixa a luz vir, né? Se abre. Então tá. Essa prece das 7 ramos, essa súplica, né? A prece das 7 ramos o Mingyur Rinpoche fala aqui no livro do Nondro, né? Ele fala assim: a oferenda dos 7 ramos não é exclusiva de uma prática de Guru Yoga. Embora se sintetizem tudo que fazemos no Nondro, que fizemos no Nondro, os 7 ramos eles são, na verdade, o início de muitas práticas, pois ajudam a gerar devoção e receptividade, estabilizando as qualidades despertas do corpo, da fala e da mente. Então, dentro das orientações de Lanring, do caminho, das práticas, a formulação que está em muitas práticas, a prece das 7 ramos. E é como se ela fosse assim, preliminar à prática principal. Né? Porque a gente se meio que purifica, assim, né? A gente homenageia. Aí se a gente for olhar, deixa eu só ver a estrutura rápida aqui. Porque tem um menino que compartilhou outro dia assim, um arquivo com uma estrutura bem rápida aqui da prece da 7 ramos, só pra gente visualizar antes da gente começar a ver. Aqui. Só um minutinho. Vocês estão vendo não, né? Espera aí. Ok, deixa eu só ver aqui. Ai, tô querendo voltar pra cá. Cadê? Agora, deixa eu compartilhar aqui. Só a estrutura para vocês terem só a visualização rápida. Então, os 5 ramos são prostrações, oferendas, confissão, regozijo, pedido para que os professores permaneçam, pedido para girar a roda do Dharma, não sei porque ela colocou invertido, porque na prece está invertido isso aqui. É primeiro o pedido para que os professores permaneçam, depois pedido para girar a roda do Dharma. E a dedicação. E essa prece é desenhada para a gente combater exatamente os venenos. Então, a prostração para a gente combater o orgulho, né, no caso, assim, o reconhecimento, né, do poder de Guru Rinpoche, e a gente se colocar nessa posição de humildade, fazer a prostração, a gente deixar aí toda a nossa confusão diante de Guru Rinpoche, ou do mestre do Ayurveda que a gente esteja, é um antídoto para o orgulho. As oferendas a gente imaginar que está oferecendo, né, aí vai usar a imaginação, é um antídoto para a avareza, para a cobiça, o apego, né? A confissão da nossa confusão é um antídoto para a raiva.
A alegria, o regozijo com a virtude com a virtude dos outros, com a virtude do Guru Rinpoche, dos outros, é um antídoto para a inveja. O pedido para que os professores permaneçam neste mundo para combater a visão errônea, para que a gente possa realmente trilhar um caminho de lucidez, né? Pedido para girar a roda do Dharma para combater toda a nossa confusão, né? Então os dois estão interligados assim, né? O pedido para permanecer e girar a roda do Dharma, para ensinar, é um pedido para a gente indicar, a gente está vendo que a gente não está vendo a realidade conforme ela é. Então a gente quer combater a ignorância e as visões errôneas todas, a delusão, né? E aí, por final, a dedicação, que é para combater a dúvida, para não ter fé, para reforçar a nossa confiança, a nossa confiança. Então, essa é mais ou menos a estrutura, né, dessa prece, né, desse conjunto, que é uma estrutura bem conhecida, assim, quase várias outras práticas a gente vai fazer essa. O próprio Nondo tem isso tudo, né? Então, deixa eu compartilhar agora aqui o Kindle. Então tá, então vamos ver os comentários do Lama Yeshe nesse aqui. Então a gente visualizou o Guru Rinpoche, né? A gente fez o refúgio Bodhicitta, né? A gente preparou a nossa... A gente primeiro, na prática a gente se prepara, a gente chega, a gente respira, a gente se acalma, a gente acomoda o corpo, aí a gente purifica, a gente coloca a nossa motivação que está representada no refúgio, né? O refúgio no Guru Rinpoche, nas 3 joias e na Bodhicitta, né? Nosso voto de Bodhicitta. Então a gente chega, purifica a nossa motivação, a gente aí então dissolve as aparências comuns e visualiza Guru Rinpoche, e agora Guru Rinpoche apareceu, tá ali, ele olha diretamente para nós, com amor e compaixão, né? Aí agora a gente vai praticar os 7 ramos. Então começamos então a acumulação da prece de 7 ramos. O primeiro ramo, homenagem ou prostração, é descrito nas próximas 2 linhas. Essa linha, né? Deixa eu ver se está ok aqui. Essas 2 linhas que ele sintetiza aqui, nessas 2 frases. Para o corpo de sabedoria imortal de todos os vitoriosos, eu sempre me prostrarei com intensa fé e anseio. O nosso está um pouquinho diferente, né? A redação. O nosso tá... Deixa eu só pegar aqui rapidinho, desculpe. Devia ter colocado aqui. Eles me fitam, né? A forma da imortal sabedoria primordial, que é a verdadeira face de todos os vitoriosos, ofereço por todo sempre prostrações de fé. Então, com intenso e poderoso anseio. Então, a nossa redação está assim, ele diz, para o corpo de sabedoria imortal de todos os vitoriosos, que é o corpo de Guru Rinpoche, ele está simbolizando isso para nós ali, né? Então, a forma da imortal sabedoria primordial, ou seja, na presença dessa forma que representa a sabedoria, a imortal sabedoria primordial, que é a verdadeira face de todos os vitoriosos, porque essa sabedoria primordial é a mente de todos os Budas, de todos os seres, é a nossa própria mente, né? Então a gente está visualizando o Guru Rinpoche, mas a gente a visualização é uma prática de estágio da geração, não é a prática final. A prática final é reconhecer a mente de Guru Rinpoche, que é inseparável da nossa própria mente, certo? Então a gente está ali só reconhecendo que aquela forma que está ali na nossa frente, não tá representando uma pessoa comum, está representando a sabedoria imortal de todos os vitoriosos. Que é Samanta Badra, Dharmakaya, seja que nome que a gente queira dar. Cultuzampo, é o Buda primordial. Aí eu sempre me prostrarei com intensa fé e anseio. Então a gente reconhece que está visualizando uma coisa preciosa. Então, para Guru Rinpoche e seu séquito, nós nos prostramos devotamente. Mas dentro dessa perspectiva que Guru Rinpoche e o seu séquito, eles simbolizam o corpo da sabedoria imortal de todos os vitoriosos, todos os Budas. Então, nós nos prostramos devotamente, com incontáveis réplicas imaginadas de nosso próprio corpo, reconhecendo que ele corporifica a sabedoria de todos os Budas, que Guru Rinpoche corporifica a sabedoria de todos os Budas. Então, aqui a gente pode fazer prostração mesmo, mas
se a gente quiser fazer a prostração, enquanto fala essas duas preces, mas a gente pode fazer essa prostração imaginada, devotamente, com incontáveis réplicas imaginadas de nosso próprio corpo se prostrando diante de Guru Rinpoche. A gente pode imaginar, a gente pode fazer isso a nível de imaginação. Prostração, o primeiro dos 7 ramos, é um antídoto para o veneno do orgulho. Portanto, serve tanto para acumular mérito, como para purificar os obscurecimentos. Isso é verdadeiro em relação aos demais ramos, aos 6 demais ramos. Eles vêm presentemente realmente purificar os venenos, os obscurecimentos, né, da nossa própria mente. Então, eu, assim, pessoalmente, na minha prática do dia a dia, eu primeiro começo colocando o altar, fazendo as oferendas. Então, eu faço as oferendas de água, coloco o altar, e aí faço 3 prostrações. Né, tomando refúgio no Buda, no Dharma e no Sangha, renovando o voto de refúgio. Então, como eu já faço essa prostração aí, também faço a prostração no Nondo, na prática do Nondo que eu vou fazer depois, a seguir, então, nesse momento da Guru Yoga, eu não faço prostração, eu prefiro me colocar nessa atitude de estar me prostrando diante, de imaginar que estou me prostrando diante, certo? Mas isso aí é uma coisa que vocês podem fazer, como é que é a rotina de vocês, a prática de vocês, né? Então, o segundo é a oferenda, é o ramo da oferenda, é descrito nas próximas 2 linhas. Eu ofereço meu corpo, posses e virtudes dos 3 tempos, imaginando-as como nuvens de oferendas de Samantabhadra. Então, aqui a atitude, a mão, por exemplo, eu gosto de fazer no mínimo assim, né? Ofereço, eu faço no mínimo isso. Para não fazer o mudra, você pode fazer o mudra das oferendas, esse aqui dos 4 continentes e tal, mas você pode simplesmente fazer essa atitude de estar, ofereço, né? Ofereço, assim, infinitamente, porque é com essa atitude que a gente vai oferecer, eu ofereço tudo, né? Meu corpo, posses, virtudes, imaginando-os como nuvens de oferendas de Samantabhadra. Aí por que eles sempre fazem essa referência, nuvens de oferendas de Samantabhadra? Ele vai explicar aqui. Se o oferecimento é um antídoto contra o apego, né, a avareza, nós oferecemos as coisas às quais somos mais apegados. Nosso corpo, nossas posses, por isso que está aqui na própria relação da prece, está dito isso, né? E tudo de bom que tenhamos feito, que é o apego à nossa reputação, à nossa virtude, seja o que for, né? Estamos fazendo, ou tudo que nós temos feito, estamos fazendo ou iremos fazer. Então a gente oferece tudo. Para acumular tanto mérito quanto seja possível, usamos a imaginação para multiplicar todas as coisas oferecidas tantas vezes quanto conseguirmos. O Bodhisattva Samantabhadra multiplicava miraculosamente todas as oferendas que fazia, ao ponto de chegar ao infinito. Então é com essa atitude desse Bodhisattva Samantabhadra que multiplicava as oferendas incontavelmente, assim, né? É que a gente faz também, quando a gente dizer que está oferecendo, a gente possa imaginar que a gente está oferecendo tudo, como se, por exemplo, o corpo. Então é não só esse corpo, mas todos os corpos que a gente vier a ter, tiver, todas as posses que a gente tem agora, que a gente já teve, que a gente tiver, a gente nesse sentido assim oferece sem limitação, né? Bota essa mente generosa para funcionar. Mas isso pode ser uma atitude muito rápida também. A gente não é para fazer a gente demorar nessa prece, é uma prece rápida. Mas a atitude é que a gente, em um instante, a gente muda a atitude, né? Então o Bodhisattva Samantabhadra multiplicava assim. Então, ela imaginava. Então, nós procuramos seguir o seu exemplo, por meio de nossa imaginação e aspiração. É de a gente realmente cultivar esse coração generoso, né? Em todas as circunstâncias. Não apegado. Como já dito, a oferenda, o segundo ramo, esse segundo ramo, a oferenda, que é o segundo ramo, é um antídoto para o veneno do apego. O terceiro ramo é a confissão. Está descrito na linha seguinte. Eu confesso todas as más ações e faltas cometidas desde um tempo sem início. Então, nós confessamos 2 tipos de ações. As más ações e as faltas. Aí ele vai explicar qual é a diferença que ele faz aí. Más ações incluem todas as ações que são erradas, mesmo as que nós não tenhamos prometido não fazer. Por exemplo, matar é errado, mesmo que não tivermos tomado o voto de não matar. Porque no caminho do Bodhisattva, em algum momento, tem os votos, né? Os votos, tem vários tipos de votos. Votos comuns, votos leigos, os votos mais dos monges, os votos, vários tipos de votos. Então, se a gente toma um voto específico diante do
nosso mestre. Então, a nossa prática é manter esse voto. Então, se a gente, por acaso, não cumprir, em algum momento você não cumprir esse voto, é que ele vai chamar de falta. Mas tem ações que são genéricas, são não virtuosas. Quer você tenha feito o voto ou não, elas são más ações. Então, aí ele vai dizer, matar é errado, mesmo que não tivermos tomado o nosso voto de matar. Então, a gente reconhece toda a muriçoca que a gente matou, e aquela coisa assim, a gente purifica, a gente coloca, reconhece que é uma ação não virtuosa, né? Alguém falou aqui, TT? O que eu lembrei de um estudo, ensinamento com a Lama Tseri, ela contando que o Shagdu, lá, né, quando ela, nos Estados Unidos, quando ele orientava a fazer o voto de não matar, para você ficar bem consciente. Por exemplo, aí você pode. A gente, quando pisa, está matando insetos ou qualquer. Então, ela deu o exemplo que ele falava: você faz o voto assim, de não matar um elefante. Esse é mais fácil de a gente realmente não ter erro, né? Aí ela disse, e você lembra, quando você fizer aquela oferenda de não matar, hoje eu não matei um elefante. Ela disse que ele ensinava que isso era a forma do treinamento de não matar, Sim. entendeu? Porque Se a gente fala lembrar assim, que não matou, né? Isso. não matar genérico, mas a Uhum. gente está no O nosso Sansara sistema de vida, nosso sistema orgânico, depende já é de vários seres. então a gente Bactérias, está vírus, a gente tá eliminando matando. seres, a gente está eliminando, Então, assim, como isso a gente não vai poder totalmente se libertar desse voto, mas se a gente colocar isso conscientemente e puder realizá-lo, aí ela deu esse exemplo, assim, de uma coisa bem, eu achei bem interessante. E eu faço de um leão. Eu não vou matar um leão, não vou matar um leão. Porque é mais difícil aparecer um leão por aqui, porque só isso. Interessante. Só complementando um pouquinho o que a TT falou, né? Eu lembro, acho que de ter lido em algum livro também acho que foi no Portões, do Shagdu, que assim, por exemplo, tu leva a tua vida, tá? Digamos, tu não matou nenhum elefante durante toda a tua vida. Tá, mas isso não significa nada. Mas se tu faz o voto de não matar elefante e realmente tu não matou, aí isso gera méritos, porque tu tinha aquele voto, gera méritos. É porque a gente está gerando consciência, né? O mérito vem da gente gerar consciência, de fato, né? Sobre as ações não virtuosas. Então, esse é o ponto, a gente gerar consciência mesmo. Tá consciente de que as ações têm consequências, e se a gente se contém nesse sentido, né? Que a gente não deixa que as nossas aflições esqueçam isso, e aí o que a gente puder realmente. A virtude que a gente puder se vincular é maravilhosa, com consciência, principalmente, né? Com consciência. Tá consciente de estar praticando virtude, né? Eu fiz um voto de não pegar, que aqui, não sei como é que é por aí, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, supermercados é sacola plástica, né? Sacola plástica direto e reto, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas. Aí eu fiz um voto E não de usar não sacola usar plástica. mais sacola plásticas, mas olha, está sendo muito difícil. Eu estou no supermercado, esqueci a Mas sacola. sabe o que é? Vou te dar uma dica logo. Sabe, tem umas Ah, sacolinhas de plástico que são bem pequenininhas, assim, que eles vendem em casa chinesa, casa de essas lojas, assim, que vendem artigos importados. Tem umas sacolinhas bem pequenininhas, fica um bolinho bem pequenininho. Você deixa sempre dentro da bolsa. aham. Então você tá Esse eu sempre com sempre. a sacolinha reutilizável, entendeu? Aham, Eu aham. sempre É tenho uma sacola boa. no carro, às vezes eu esqueço, mas assim, mas eu sempre tenho sacola no carro, sacola, tudo que é lugar eu tenho sacola também, essas reutilizáveis, né? E tento não usar, mas eu não fiz esse voto, não. Mas Eu já, interessante, às mas vezes, é um voto interessante. já me aconteceu de estar no super, esqueci a sacola, daí eu pego e compro uma sacola Aham, daquelas aham, reutilizáveis, sabe? aham. Depois outro dia esqueci, mas eu não vou comprar a sacola de novo.
Mas E deixa aí, dentro da né? bolsa, deixa dentro da tua Vou bolsa fazer uma isso aí. coisinha Uma boa e deixa, dica. eu deixo no carro, eu também deixo no carro. Meu carro tem, eu sempre tenho umas 4 no carro. Porque se você esqueceu, peraí, vou aqui pegar no carro, pegou e voltou, né? Entendeu? Sempre deixa no carro. Uma ótima ideia. Tá bom, então, vamos lá, seguir o nosso. Então ele vai dizer isso. Então a confissão, nós confessamos as más ações e as faltas. Mas ações é aquele inclui todas as ações que são erradas, mesmo que nós não tenhamos prometido não fazer. Por exemplo, matar é errado, mesmo se não tivermos tomado o voto de não matar. Então a gente confessa, nesse momento, tudo que eu pratiquei, todas as não virtudes, eu entrego aqui, né? Faltas são violações de qualquer voto virtuoso que tenhamos feito na presença das três joias. Então você tem que trazer, lembrar desse, se você não cumpriu o seu voto, na hora desse você se lembra, você entrega, principalmente o voto de não usar sacola de plástico. Então você se lembra que naquele momento você quebrou o seu voto, né? Porque você está trazendo consciência para a tua ação, né? Esse é o ponto. Então nós não conseguimos nos lembrar de quantas ações negativas já cometemos desde um tempo sem início. Então, fazemos uma confissão completa. Confissão, o terceiro dos 7 ramos, é um antídoto para a raiva, bem como para os obscurecimentos kármicos. E o quarto ramo é se regozijar com as boas ações dos outros. As próximas 2 linhas e meia dizem: eu regozijo de coração com suas atividades, Senhor único, que permeia todas as virtudes dos vitoriosos e seus filhos. A gente reconhece em Guru Rinpoche todas as virtudes, né, que possam ser praticadas. É assim, na nossa tá assim. Das qualidades dos vitoriosos e seus herdeiros, você é o único Senhor soberano, Senhor protetor, em seu exemplo, regozijo-me de coração. Então, a expressão Senhor único que permeia todas as virtudes se refere ao Guru Rinpoche, o Senhor supremo que tudo permeia. Porque Guru Rinpoche aqui está, na verdade, nós estamos imaginando o Guru Rinpoche enquanto o indiano que surgiu no Tibete, que foi para o Tibete, que tudo dá, mas o Guru Rinpoche, na verdade, é Dharmakaya. Então, Dharmakaya é virtude, é completa virtude, a mente lúcida é plena de virtudes, não tem como não ser, né? Então, o Senhor Supremo de que tudo permeia, no sentido de que ele corporifica na pessoa dele todas as qualidades de todos os Budas, né? Todos os vitoriosos de seus filhos, dos Bodhisattvas. Então, regozijando-nos com as virtudes de Guru Rinpoche, estamos fazendo o mesmo em relação aos atos virtuosos de todos os seres, porque ele corporifica todas essas coisas. Então, regozijo. Então, essa parte, esse quarto ramo, regozijo, a gente se conecta com as qualidades positivas e a gente tende, quando a gente começa a reconhecer as qualidades, que é mais fácil reconhecer nos mestres, né? A gente também aspira a reconhecer as qualidades de todos os seres. Isso é importante, porque isso é a prática do amor, né? Reconhecer as qualidades do outro é a prática da bondade amorosa. A gente se relacionar com as qualidades dos outros na prática da bondade amorosa. E isso é muito potente para a nossa própria prática, né? Porque também a gente vai reconhecer também as nossas próprias qualidades, que muitas vezes a gente não encontra qualidade em nós, né? A gente se autocondena muito, condena os outros, se autocondena. Então a gente vai praticar o regozijo. O regozijo, quarto ramo, é um antídoto para o veneno da inveja. Então se a gente consegue se alegrar com a virtude, qualidade dos outros, a gente está vivendo. O outro é feliz e a gente é feliz junto também. Então, a gente não fica invejando. A gente combate a inveja, né? Que é se colocar o restrito, né? E o outro tem, mas eu não. Aí o eu se fecha. Quando a gente se alegra com a alegria do outro, o eu não se limita. O eu se estende para o outro, né? Nesse sentido. Aí, o quinto ramo está descrito na seguinte linha que já começamos a ler, acima. Eu lhe suplico com fé. Então, é a súplica, né? O pedido de a você rezo com fé. Então, frequentemente, este ramo é uma súplica para que os Budas, Bodhisattvas e Gurus permaneçam neste mundo e não entrem para o Parinirvana. Ou seja, por favor, né? A gente não diz isso. Não entre né? Eu lhe suplico com fé, isso é permaneça. Né? Nesse caso, ele é o antídoto para o veneno das visões errôneas e, em particular, para o equívoco de ver as coisas como permanentes. Mas aqui, considerando que Guru Rinpoche já alcançou a imortalidade, o ramo simplesmente lhe suplica com muita fé. Fé é o principal antídoto para o veneno das visões errôneas, e, em particular, aquelas
de que as 3 joias são destituídas de seus atributos. Então aqui a gente é como se a gente se conectasse com essa compreensão da não dualidade, né? Da não dualidade, da permanência, da natureza de todas as coisas, né? Então o Guru Rinpoche está ali, mas na verdade ele não está ali, né? Então a gente reconhece isso assim. Então a gente combate a delusão, né? As visões errôneas. O 6º ramo é o pedido para que a roda do Dharma seja girada. E a linha seguinte que fala é: eu peço que você nos apresente tanto o Dharma vasto quanto profundo. Aí aqui na nossa tá. A você rezo com fé, suplicando-lhe que faça cair sobre nós uma imensa chuva de Dharma vasto e profundo. Então, o 6º ramo, o pedido para girar a roda do Dharma, é o antídoto para o veneno da ignorância. Que a gente quer, de fato, liberar toda a confusão, né? Não só a delusão, mas a ignorância básica, o não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Porque a gente não reconhece a nossa verdadeira natureza, que é a ignorância, e a gente ainda assim distorce a natureza da realidade, que é a delusão. Então a gente gera visões errôneas. Então a gente combate a delusão e a ignorância, né, nesses 2 últimos ramos. E o último dos 7 ramos consiste na dedicação à virtude, descrita nas 4 linhas seguintes. Eu dedico todas as minhas virtudes, é a dedicação, né? Eu dedico todas as minhas virtudes e as dos outros para que, enquanto o oceano de seres existir e seguindo o exemplo de suas atividades, meu Senhor, eu possa ser um guia para todos, tão infinito quanto o espaço. Nossa redação tá suplicando, reunindo todas as qualidades virtuosas minhas e dos outros, irei, enquanto perdurarem os incontáveis reinos de seres, seguir o seu exemplo, meu Senhor protetor. Dedico tudo a que os seres de todo o espaço possam ser guiados. Então nós dedicamos todas as nossas virtudes e todas as virtudes dos outros para que venhamos a nos tornar guias dos seres, até que cada um deles alcance a iluminação. A gente reforça o nosso voto de Bodhicitta, né? Assim como fez Guru Rinpoche. O 7º ramo é dedicação. A dedicação é um antídoto para os venenos da ganância e do egoísmo. Então a gente vai fazer isso, não é para nós esse caminho é para a gente trazer benefícios verdadeiros, é para realizar a Bodhicitta mesmo. Né? Então os 7 ramos terminam aí. E aí, a partir daí começa a prática central da súplica, que é a gente pedir realmente as bênçãos e nos preparar para receber todas as bênçãos de Guru Rinpoche e realizar Guru Yoga. Né? Então os 7 ramos são 7 maneiras de acumular mérito e também antídotos para os 7 tipos de veneno: orgulho, apego, raiva, inveja, visão errônea, ignorância e egoísmo. E aí, a partir daí, começa a parte central da prática, que é conta. Dedico grande tesouro de sabedoria e amor, em quem convergem todas as fontes de refúgio excelente, precioso. Aí a gente renova, né? Aí agora a gente vai olhar de novo agora para Guru Rinpoche e vai pedir as bênçãos, né? Que ele vai conceder. A gente vai pedir que, né? A gente vai reconhecer o poder dele pela prece das 7 linhas, vai pedir que ele purifique nossa confusão. A gente vai permitir, né, que toda a nossa confusão seja liberada para a gente receber as 4 iniciações. Então, é isso. A gente para aqui na súplica de 7 ramos. Certo? Então, tá bom? Vamos lá que a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo. Não sei se vocês têm, né, horário de trabalho aí. Tá bom, queridos. Então, vamos fazer a nossa dedicação rápida. Vamos. E... por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos para o final. Que por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, ou seja, as qualidades de Guru Rinpoche, a mente de Guru Rinpoche, que é Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi, Nyududa, Orgen Lama Drugyune, Droati Kyamalupa, Dei Sala Gopa, Show. Então, queridas, é isso. A gente está seguindo, a gente tentar compreender um pouquinho essa prática que é poderosa, essa prece de Guru Yoga, né? Essa sada, né? Essa liturgia de Guru Yoga, chuva de bênçãos. E se a gente sentir que é útil para nós, a gente pode continuar fazendo, ou em alguns momentos do nosso dia a gente fazer,
Também a gente pode fazer de forma rápida, se a gente não tiver tempo, a gente pode, com a prece de 7 linhas, 3 vezes, a gente pode evocar a presença de Guru Rinpoche, receber as bênçãos, fundir a nossa mente com ele e já fazer a prática. Então é só para a gente ver que tem muitos recursos que a gente pode usar, mais elaborado, menos elaborado, para a gente fazer Guru Yoga e aí receber as bênçãos para a gente praticar realmente a nossa, né, cultivar o repouso na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, mas já nos aproximando da prática de Vipassana, de reconhecer a verdadeira natureza da nossa experiência. Né? Então, com essa atitude que a gente está fazendo, né, de nos aproximando da grande perfeição mesmo, assim, realizar a grande perfeição diretamente com a nossa própria prática, que é repousar na nossa verdadeira natureza, entendendo todas as manifestações como elas são, aparências que surgem no espaço da nossa própria consciência. E que quando a gente se relacionar com as coisas, a gente começa a se relacionar olhando desse lugar, assim, vendo que o que surge na nossa frente não está ali verdadeiramente. A nossa mente está imputando um significado e a gente pode responder de forma mais ampla, mais livre diante das coisas, né? Então isso é para a gente poder se lembrar da gente ver todas as aparências como Dharmakaya no nosso, né, todos os sons como mantra e todas as formas como deidades, todos os corpos como Budas presentes ali que são, né? Somos nós. Então, um pouco isso, né? Tá bom? Tá ótimo. Bom, Qualquer coisa, qualquer obrigada. coisa assim mais pessoal que quiser conversar no Zap, pode entrar em contato pelo Zap, viu? Muito grata, Beijo Flori. para Tchau, todo menina. mundo. Graças. Flori, Beijo. Sim. se tu puder compartilhar aquela prece que tu leste no grupo de terça-feira, tão linda. A prece do grupo de terça. Ah, do Bardo. Isso, Pede para Bardo. mim direto lá no Zap, tá, viu? beleza. Porque não pode botar Aham, no grupo assim. Pode pedir, tá certo? O que vocês tá quiserem joia. assim, pode ir pedindo, Ah, tá? Não fiquem com bonita vergonha, aquela não. prece. É linda, maravilhosa. E Tá. a gente vai. E tem um vídeo, eu mando um vídeo também dele explicando que a G fez a tradução, que foi um evento do Siddhartha Intent, ele, no Vajrayana Khensi Foundation, eu acho. E ele explica aquela prece toda. E a G traduziu. Então tem um vídeo. Então quem quiser me pedir, pede que eu mando a prece e o vídeo com a explicação. Ele explicando a prece, que é o mais importante também. Tá É. bem? E ele sugere que a gente faça todo dia aquela prece. Em algum momento, todo dia. Tá bom? Beleza. Tchau, queridas. Grata.